A mensagem desta noite é Jesus, o pão da vida. E eu peço aos irmãos que, por favor, abram as suas Bíblias no relato do evangelista João, no capítulo 6, do verso 22 ao verso 36. Relato do evangelista João, do capítulo 6, do verso 36. Pedi só para aumentar um pouquinho o volume do microfone. Amém. Obrigado, meu irmão. Enquanto vocês estão aí procurando o texto bíblico, eu gostaria de falar aos irmãos que nós vamos começar agora, iniciar hoje uma série de mensagens, e que você convide uma pessoa para que ouça a palavra de Deus. Nós falaremos sobre as 7 reivindicações de Cristo, afirmando que Jesus é Deus. E a igreja tem trabalhado, o pastor Silvio sugeriu esse tema, a igreja tem trabalhado, tantos irmãos como a irmã Aline, irmão Yukis, que chegou agora, têm trabalhado para que a igreja cresça espiritualmente, através do conhecimento, e nós estamos buscando isso, meus irmãos. Então você, por favor, esteja conosco, participe conosco. Nós colocamos também, eu chamo de vinheta, né, um nome mais antigo, um comercial, uma propaganda na Rádio 104, então esteja conosco nos apoiando. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que há um problema na igreja com 2 termos. O primeiro é numerofobia, ou seja, medo de números. A igreja que não, tá bom, vamos continuar assim mesmo, com o nosso jeitinho, e tem medo de que venham pessoas, mais e mais pessoas. Acreditem, irmãos, existe igreja assim, que não faz questão nenhuma de que receba mais um membro da igreja. Existem igrejas assim. O outro problema, o outro excesso, é a numerolatria, é a adoração a números. A gente colocar esse ano tem que ser 150 pessoas aqui na igreja. Se der 149, não atingimos a meta e deu um problema. Isso é um outro problema. Então, que nós possamos crescer de forma saudável, de forma correta, pregando a palavra de Deus, como já tem sido feito aqui, e recebendo mais e mais do Senhor, e o próprio Espírito Santo, como nós cremos, acrescentará o número que são salvos, que serão salvos. Amém? Vamos ler o texto da palavra de Deus, como já foi dito, João, no capítulo 6, do verso 22 ao verso 36. Será também projetado aos que puderem ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, tendo este partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nessa altura do campeonato, como diria o ditado, eles fazem ainda esta pergunta. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida.
Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Amém, meus irmãos? Podem vos assentar. Por favor, fique com a sua Bíblia aberta, que nós leremos novamente os trechos da palavra de Deus. Antes de entrar diretamente no texto bíblico, nós faremos algumas considerações iniciais sobre o Evangelho de João, ou melhor dizendo, o relato do evangelista João sobre Jesus, ou sobre a mensagem do Evangelho. Vocês sabem muito bem que não existem 4 evangelhos. Nós falamos comumente isso, mas de fato só existe um evangelho, já preguei anteriormente sobre isso. Existe apenas uma mensagem, a boa nova ou a boa notícia, é a boa nova de salvação. Mas nós estaremos aqui durante 7 domingos tratando sobre João e sobre os 7 sinais, as 7 evidências que o apóstolo João diz acerca de Jesus. Nós temos 4 relatos do evangelho, é verdade. Nós temos Mateus dizendo que Jesus é rei. Ele afirma isso. Cerca de 51 vezes, Mateus fala, o reino de Deus está próximo, está chegando. Então Mateus, escrevendo para os judeus da Palestina, diz, Jesus é rei. O evangelho de Marcos, o relato de Marcos fala sobre Jesus, sobre o servo. Jesus é servo. Talvez fazendo uma alusão, ou com certeza fazendo uma alusão ao profeta Isaías, que trata de Jesus como servo sofredor. Lucas retrata Jesus como um homem perfeito. Lucas, médico e de uma cultura grega, que eu falarei adiante no texto, na pregação, ele trata Jesus como um homem perfeito, porque na cultura grega, ou nós chamamos de mundo helênico, Jesus, ou melhor, a carne era má, a carne era ruim, e o espírito, a alma eram perfeitos. Mas Lucas diz, não, a carne é boa, o ruim é o pecado do ser humano. A carne não tem problema em si, é obra de Deus. Mas o pecado de Adão e de Eva, que contaminou toda a humanidade, esse sim causa o problema. Então Lucas diz que Jesus é o homem em carne, mas perfeito, nunca pecou. E você nessa noite saia com essa primeira verdade, que Jesus nunca pecou. Aí chegamos ao João, o evangelista, e percebemos que, como alguns teólogos dizem, que ele é o ápice, ele é o topo da montanha do relato deste evangelho. João, diferentemente dos evangelhos sinóticos, ou evangelhos que têm em si algo em comum, muitas semelhanças, João traz características diferentes, querendo mostrar e atestar, provar que Jesus é Deus. Então, nessas 7 semanas, traremos um atestado de que Jesus é Deus. O Evangelho de João, então, trata desse assunto. Jesus, então, é a palavra de Deus. E aos teólogos e aos estudantes, não me compreendam mal. Jesus é a palavra de Deus. Em João, no capítulo 1, verso 1, diz, no princípio era aquele que é a palavra. Na maioria das versões, ou nas versões que nós temos em comum, aparece a expressão verbo. Não está errado a expressão. Mas João Ferreira de Almeida, quando traduziu para o português, ele se baseou na Bíblia Vulgata, ou a Bíblia Latina. Então, era verbum no latim e trazia então a questão de verbo. Mas no original, no grego, a palavra é logos. Isso faz todo o sentido. No primeiro versículo de João, ele já coloca a expressão palavra, logos. E isso traz toda uma história do judaísmo, isso traz toda uma história do mundo grego, para que eles fossem confrontados com a palavra. Jesus é a palavra de Deus, porque Jesus, ele traz consigo Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Ele estava com Deus e era Deus. E com isso ele já desmistifica, ele já nega todas as outras versões de outros povos, dizendo que Jesus talvez fosse um espírito iluminado, ou que Jesus não fosse Deus. Jesus é a palavra. A expressão eu sou também
encontrada, e nós trabalharemos em cima desse eu sou, é muito importante para nós. Jesus não está dizendo simplesmente eu sou o pão da vida de uma forma aleatória. Como talvez um funcionário de uma empresa diz, eu sou o funcionário de uma empresa, algo talvez comum, cotidiano. Eu sou brasileiro, comum, nós somos brasileiros. Mas a expressão eu sou, você vai ver ao longo do texto e ao longo de João, que não traz algo simples, carrega consigo algo muito poderoso, uma afirmação de Jesus, que ele é o eu sou. Êxodo, no capítulo 3, no verso 14, nós estamos agora voltando para o Antigo Testamento, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a você. Essa expressão no hebraico, os judeus nem dizem, porque alguns, por conta da tradição, ficaram com medo de expressar, né? E a Bíblia diz que não usará o nome de Deus em vão, está lá, os mandamentos. Então, alguns dizem que é Yahu ou Yavé, o tetragrama sagrado. Eles chamam de Adonai e tantos outros nomes, mas esse não. Mas essa expressão que está projetada diz, eu sou o que sou. Alguns até dizem, eu serei o que serei. Mas é a mesma expressão que Jesus usa no Novo Testamento. E eu vou provar isso para você. Nós temos a Bíblia no grego, chamada de Septuaginta. Esta Bíblia, ela foi escrita com o intuito de mostrar ao mundo helênico a questão do Antigo Testamento. Ela foi escrita, o Antigo Testamento, em grego, apenas o Antigo Testamento, por, segundo a tradição, 72 judeus, 72 rabinos em lugares separados, escreveram esta Bíblia neste idioma, com o intuito de que o mundo helênico, ou os judeus que viviam fora da Palestina, tivessem também acesso. E é interessante que, ao ver a trajetória da história da revelação bíblica, nós vemos pessoas que para nós não são pessoas da melhor estirpe, da melhor qualidade, mas vemos nela Deus agindo. E uma dessas pessoas, por exemplo, é Alexandre o Grande. Eu não estou aqui dizendo que ele era um homem de Deus, mas ele agiu para que o propósito de Deus fosse executado. E qual foi este propósito? Alexandre conquistou praticamente o mundo inteiro da sua época. E ao conquistar este mundo, viveu cerca de 35 anos, viveu pouco. Ele coloca sobre os povos a cultura helênica, ou a cultura grega, e carrega consigo um idioma chamado grego. Percebam que o grego se torna o idioma universal. Da mesma forma que cerca de 100 e poucos anos atrás era o francês, vocês mais antigos saberão disso, depois trouxemos para o inglês. E influencia a cultura nossa. No Brasil, nós temos a nossa cultura, a nossa identidade, nós somos brasileiros. Mas a música norte-americana nos influencia. Os filmes norte-americanos nos influenciam até hoje. Talvez 90 e poucos % ou mais dos filmes que nós assistimos são norte-americanos. Então, o inglês e a sua cultura nos influencia. Aqueles povos não perderam sua identidade, mas sabiam que o idioma para comércio, para falar com outros povos, era o grego. Então, dessa forma, Alexandre, ao fazer isso 300 antes da vinda de Jesus, ele abre o caminho. Outro exemplo, os romanos. Não estou aqui para dizer que romanos fizeram toda a obra de Deus, mas talvez eles, inconscientemente, prepararam diversos caminhos, diversas rotas, e os engenheiros aplaudem quando veem a obra dos romanos, as estradas romanas, com a sua perfeição, com a sua qualidade. Isso foi preciosíssimo para a mensagem do Evangelho, porque, tendo o idioma como grego e tendo uma estrada muito boa, ele se disseminou de forma rápida ao longo do Império Romano. Com menos de 100 anos, todo o império já tinha ouvido falar do cristianismo ou dos cristãos. Então foi uma outra obra soberana de Deus na história. Então, e o que eu quero dizer com isso? Quando Jesus fala, e o texto original do Novo Testamento é em grego, eu sou, é a mesma expressão, eu sou, no grego,
no Antigo Testamento. Então, quando Jesus diz, eu sou, ele está repetindo a mesma palavra que o Deus do Antigo Testamento, Deus Pai, falou a Moisés e falou aos profetas. Vejam João atestando que Jesus é Deus. E vamos então, irmãos, ao nosso texto bíblico que vai tratar sobre isso. No capítulo 6 de João, antes de chegarmos ao versículo 22, Jesus faz a multiplicação dos pães. Esse texto da multiplicação dos pães, ele aparece em João, em Mateus, em Marcos e em Lucas, nos 4 evangelhos. E Jesus, de forma miraculosa, um milagre, aquela multidão que agora conversa com Jesus, viu que apenas um pequeno punhado de pão, 5 pães, alimentou mais de 5.000 homens, sem considerar mulheres e crianças. Uma multidão, um milagre aconteceu. Mas é interessante, e eu quero que você fique atento a essa questão, porque esse mesmo povo que acabou de ver o milagre acontecendo, começa a questionar Jesus e ainda joga em questão o maná no deserto. E vamos então ao texto, e o primeiro ponto desta noite que diz, procurando a Jesus com a motivação errada. Vamos ler o verso 22 ao 26, acompanhe comigo, por favor. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A expressão que eu vou dizer agora, não fique assustado, eu botei até Deus com letra minúscula, o Deus mercado. É o Deus desse século. É o Deus maligno que faz as multidões andarem de um lado para o outro. E o que seria esse Deus mercado? Ricardo Bitum, um teólogo, um pastor, ele fala que hoje nós somos regidos pelo que o mercado tem a dizer. Seja na economia, seja na política, em todas as áreas da sociedade, nós seguimos o mercado. Seja na moda, as pessoas seguem a moda do momento por conta do mercado, são influenciadas. É um Deus deste século, é um Deus que nós carregamos e nem sabemos e nem percebemos. As redes sociais para nós é um Deus porque nos mostra o que devemos seguir ou devemos fazer. E, infelizmente, a igreja evangélica brasileira, e quando tratar de igreja, eu não estou me referindo a esta igreja somente, eu estou falando da igreja brasileira de uma forma geral, tem se rendido a este Deus mercado. O mercado, vocês que trabalham com comércio, sabem que vocês farão tudo para agradar o seu cliente. Então, a igreja, às vezes, vendo a necessidade do seu povo, começa a fazer algo que foge à Bíblia, foge à palavra de Deus, foge à fidelidade das Escrituras. Eu vou traçar uma breve história, desde a década de 60, década passada, de 60, para que vocês vejam como a igreja, às vezes, se adequa a um determinado movimento, que por mais sincero que seja, está ofuscando a palavra de Deus. Década de 60, cura divina. Você deve estar pensando assim, o pastor André não crê em cura divina, o pastor André não acredita nisso. Não, não. Pelo contrário, eu creio que Jesus cura até o dia de hoje. Amém, meus irmãos? Jesus cura até os dias de hoje. Porém, algumas igrejas começaram a enfatizar e viver apenas isso. A cura divina. Alguns mal intencionados, outros nem tanto. Pessoas honestas, mas ficaram focados em cura divina. E por que tem a ver isso, a cura divina, com o povo brasileiro? Porque havia, naquela época, o chamado
êxodo rural, pessoas que saíram da zona rural e começaram a ir para cidades, e talvez, no momento de dificuldade, buscavam a cura divina. E não há nada de errado nisso, meus irmãos, eu não estou contra. Só que começaram a ter um foco errado. A igreja viu a necessidade de pessoas que precisavam de cura, talvez naquele momento o sistema de saúde pública não fosse tão bom como é hoje, e não é da forma que a gente gostaria que fosse. Então, década de 60, cura divina. Aí essas pessoas começaram a ter a cura divina e tiveram outro problema, a questão financeira. Havia um momento de recessão econômica no país, mas depois, gradativamente, começou a haver um momento de prosperidade da nação. Isso acontece na economia, altos e baixos. Então, na década de 80, ficou conhecida como a prosperidade financeira. E você pergunta para mim, você é contra a prosperidade? Não, de forma alguma. Agora, a prosperidade bíblica e a prosperidade na qual você não joga Jesus contra a parede e coloca como moeda de troca. Se eu der 100, Jesus vai me dar 1.000. Se eu der 1.000, Jesus vai me dar 10.000. Esse é o problema. E algumas pessoas melhoraram financeiramente, começaram a enriquecer, e houve esse milagre econômico, até que chegou um momento que essa teologia da prosperidade no Brasil deu uma queda. Não diminuiu, não sumiu, mas deu uma queda. Porque muitas dessas pessoas já estavam bem financeiramente. O Brasil acompanhou a questão econômica, foi crescendo e tiveram uma vida financeira pelo menos confortável. Essa pessoa tinha uma casa própria, tinha um carro para morar, tinha uma família bem de saúde, estavam todos bem, tinham um plano de saúde porque tinham condição de pagar, e diminuiu um pouco essa questão da prosperidade financeira. Mas essas mesmas pessoas que eu falei, essa família que tem um carro, que tem uma casa, que tem filhos saudáveis fisicamente, começaram a ter o dilema: eu tenho essas coisas todas, eu tenho um carro, eu tenho uma casa boa, eu tenho uma casa na zona rural, eu tenho uma casa na praia, mas eu não tenho alegria, não tenho motivo para viver, e começaram a ter problemas emocionais. Aí vem 2018 e chega lá o crescimento do coaching gospel. Vocês já com certeza ouviram essa expressão coaching. Expressão muito bonita, dá a ideia de treinador no inglês, de técnico, aquele que irá lhe ensinar alguma coisa para que você aprenda e consiga. Aí você também me pergunta, você é contra o coaching? Não, eu não sou contra o coaching. O problema é que o coaching gospel pode fazer a pessoa vir à igreja da forma errada. Pode viver uma vida toda na igreja com uma perspectiva errada. As pessoas que procuram um coaching, sim, querem melhorar de vida, querem melhorar o seu foco. Às vezes eu vejo alguns coachings que falam sobre riqueza, mas não são ricos. Às vezes eu vejo alguns coaches que falam sobre vida saudável emocionalmente, mas não são saudáveis emocionalmente. É aquela história, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas existe. E eu acompanhei há um tempo atrás, cerca de um mês, ou até menos, uma pessoa do mercado financeiro, conhecida no Brasil, sendo batizada no Rio Jordão. E aqui vale uma nota. Eu não vejo problema em você batizar novamente no Rio Jordão, mas o seu batismo aqui também é válido. Amém. Não... Mas aí, essa pessoa que fala de mercado financeiro, chegou até aquele determinado lugar, Rio Jordão, sendo batizado por um pastor que é conhecido pela teologia coaching. As pessoas questionaram se o batismo havia sido validado. Eu não tenho problema com esse batismo. Eu não tenho problema até com o pastor que o batizou. O meu problema é se essa pessoa batizou com os motivos certos. Se essa pessoa entendeu a mensagem do Evangelho. Se essa pessoa entendeu que sim, eu sou um pecador, que preciso me arrepender o quanto antes, que eu preciso de Jesus urgentemente e que Ele transformará a minha vida e me levará ao céu. Transformará a minha vida não me tornando mais rico nem mais pobre, mas servo fiel dele. Esse é o meu questionamento em relação a essa pessoa. E às vezes esse pastor que o batizou fica falando coisas e colocando Deus, e como essas outras heresias que permearam o meio evangélico, ficam dizendo assim, não, Deus vai te dar uma vida feliz, Deus vai te dar uma vida saudável, Deus vai te dar a melhor vida do mundo. E eu tenho cuidado com isso, eu tenho muita preocupação se você realmente vai
ter essa saúde emocional seguindo essa pessoa. Aí vem essas pessoas para uma determinada igreja, vivem a vida inteira, mas nunca ouviram a mensagem do Evangelho. Vão passar a vida inteira e Jesus vai dizer que não as conheço, porque viveram um falso evangelho. Essas pessoas que estavam aqui com Jesus, viu sinais, viu milagres, e Jesus as contradiz, mas não é questão disso, porque as pessoas estavam preocupadas com o mundo material, com a sua saúde, com o financeiro. Essas pessoas estavam preocupadas com o pão. E o Kiss falou muito bem, a igreja deve fazer ações sociais. Eu não estou dizendo que eu sou contra isso. Mas a igreja não deve confundir, como algumas igrejas confundiram também, que evangelho é apenas assistência social. Não é apenas. Eu digo até que nós ajudamos ao próximo e sem arrogância, sem soberba, sem acharmos que somos melhores que os outros, porque outras religiões também ajudam, fazem esse trabalho de caridade. Mas nós fazemos porque nós somos salvos em Jesus. Nós fazemos porque o Espírito Santo nos faz e nos comove e nos dá empatia para ver que o nosso próximo está passando dificuldade. E nós assim ajudamos. Mas nós não ajudamos esperando que com essas obras nós seremos salvos. Entende essa diferença? Entende essa relação? Então, essas pessoas, da mesma forma que nos dias de hoje, atravessaram de barco. E é interessante que quando a pessoa tem uma necessidade tão grande, não havia nem barcos naquela região. Os barqueiros perceberam aquela multidão e entenderam que poderia haver a necessidade de travessia, ganharam até dinheiro com isso, porque foi uma multidão atrás de Jesus. Jesus sumiu da vista delas. E essas pessoas, então, procuram a Jesus por conta do alimento físico. Estavam com Jesus, o próprio Deus. Ouviram a palavra e viram a palavra de Deus revelada. E essas pessoas ainda estavam procurando a Jesus por motivo errado. Tem como corrigir isso na igreja dos dias de hoje? Oséias 4,6 falará que sim. É muito conhecido dos irmãos, hoje está em voga essa expressão. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Muitos param por aqui, mas o versículo 6 é maior do que isso. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Meus irmãos, imagine uma geração sendo perdida após geração, por conta desses pastores que não pregam a palavra de Deus, por conta desses pastores e falsos mestres que não falam da mensagem do Evangelho. Eu me lembrei agora de uma situação que eu vi numa TV e estava enquadrado na teologia da prosperidade. Uma pessoa dando testemunho, testemunhando sobre vida financeira, uma casa, e havia uma fila, e esse pastor vai entrevistando um a um, dizendo, eu estava devendo um monte de gente, agora estou bem, tenho uma casa, tenho um carro, a minha casa tem um heliporto, e assim por diante. Aí chega uma senhora e diz, olha, no culto de hoje, eu percebi que eu era uma pecadora, que eu precisava de arrependimento, que eu precisava de mudança. Aí o pastor falando sobre Jesus, eu lembrei de ter lido a Bíblia e a mensagem do Evangelho, e hoje eu recebi a Jesus no meu coração, e agora eu vim aqui testemunhar que agora eu sou salva e filha do Deus vivo, e hoje eu sei que eu vou morar no céu. A reação daquele pastor foi essa. Amém, minha irmã, amém. Mas qual que é o seu testemunho? Aí ela contou o testemunho de novo, ela ainda foi ousada em dizer, não, olha, eu era pecadora, Jesus me salvou nesta noite, eu rendia minha vida a Jesus. E o pastor, tá, minha irmã, e qual é o seu testemunho? Conseguiram entender? Conseguiram entender? Deus tratará dessas pessoas. Então, nesta noite, procure a Jesus pela palavra de Deus. Nada mais que isso. Procure a Jesus por quem Ele é. Procure a Jesus por quem você é. Procure a Jesus porque você precisa de Jesus nesta noite. O segundo item da mensagem, vocês lerão comigo no verso 27 ao 29. Creia em Jesus, assim você fará a obra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo.
Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Meus irmãos, desde a Reforma Protestante, na história da igreja, nós afirmamos que a salvação é pela graça. Talvez nós nos colocamos em oposição com o catolicismo romano, principalmente por isso. Porque no catolicismo romano as pessoas têm que conferir os sacramentos, são 7, e têm que renovar esses sacramentos para irem garantindo a sua salvação. Mas nós, cristãos, protestantes, evangélicos, entendemos que a salvação é pela graça. É obra exclusiva de Deus. Jesus disse aqui no texto que é apenas crer nele, e assim você fará a obra de Deus. Efésios, no capítulo 2, verso 8, 9, diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. A declaração doutrinária batista, que nós confessamos e subscrevemos, diz assim: essa graça é concedida não por causa de quaisquer obras meritocratas praticadas pelo homem, mas por meio de sua fé em Cristo. Então, nesta noite, creia em Jesus. Nesta noite, entregue a sua vida a Jesus. Basta crer em Jesus. E Ele fará toda a transformação na sua vida. É muito comum nós ouvirmos: não, eu não vou receber a Jesus essa noite porque eu tenho algo a acertar, eu tenho um problema a resolver, eu tenho um vício para largar. Mas Jesus diz: creia nele e você fará a obra de Deus. Porque você fará a obra de Deus por conta do Espírito Santo que habitará a partir desse momento na sua vida. Ele fará a obra e fará com que você realize a obra de Deus. E eu tenho dificuldade, meus irmãos, quando em alguns momentos as pessoas vêm a Cristo e as pessoas ficam maravilhadas. Olha, aquela pessoa aceitou a Jesus, e nós devemos continuar falando do Evangelho e lançando a semente e chamando as pessoas para a conversão. Nós temos que ter muito cuidado para que nós não possamos confundir adesão, ou aderir, com conversão genuína. Hoje nós vemos diversos movimentos, gente que fala bonito, gente que fala com qualidade, gente que fala um monte de coisa. E nós vimos aqui os exemplos anteriores de igrejas que fazem esse tipo de movimento, e as pessoas ficam emocionadas, ficam felizes. Você percebe muito bem que na década de 90 e 2000 houve uma explosão mesmo. O mundo secular e foram para o gospel, receberam a Jesus. Atores e atrizes que fizeram da mesma forma: não, agora eu sou crente. Virou moda ser crente no Brasil. É moda. O que você... Não, sou crente, sou evangélico. E eu tenho uma certa desconfiança. Eu não vou julgar caso a caso, não cabe a mim julgar as pessoas se elas são salvas ou não. Mas essas pessoas ficaram por um momento e talvez seguiram a Jesus em algum momento, seguiram algumas regras, até humanas, talvez regras nem necessárias para se seguir, mas seguiram. E logo depois largaram o caminho, pouco tempo depois. Inclusive, nós chegamos ao patamar do Brasil, no Brasil, que ser evangélico era legal, era moda. Ao contrário dos outros lugares do mundo onde o cristianismo é perseguido, nós ficamos em evidência. E nós temos que ter cuidado com isso, porque nos entra numa zona de conforto que pode dar essa confusão. Confusão entre adesão, eu entrei numa igreja, me tornei membro, como eu me torno membro de qualquer clube, qualquer associação, qualquer grêmio, com a conversão genuína. E que nessa noite você tenha essa convicção de que você é salvo de fato em Jesus, que você é convertido em Jesus. Um teólogo americano chamado D.A. Carson diz: meros milagres podem ser corrosivos da fé genuína. Meros milagres. Ele também crê, ele crê em milagres, que Deus faz milagres até hoje. Mas nós temos que ter cuidado para que esses milagres não haja a confusão e a pessoa venha por conta
até de que um parente foi curado, não vou ficar lá por gratidão, sabe? Eu estou sendo grato àquela igreja. E não é isso. A igreja não precisa da sua gratidão. Quem precisa, na verdade, não. Você que precisa de Jesus, você tem que sim entregar a sua vida a Ele hoje e viver a sua vida por Ele, não porque você tem uma dívida de gratidão momentânea ou porque você acha que Jesus precisa de você, que é um outro problema, achar, não, olha, Jesus precisa de mim, para eu pregar aqui domingo. Não precisa de mim. Jesus levanta outras pessoas para fazer a sua obra. Então haviam muitos adeptos à causa de Jesus. Havia uma multidão ao redor de Jesus. Mas será que toda aquela multidão tinha reconhecido Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você é um adepto ou é um convertido a Cristo? Eu quero que você reflita nessa noite sobre isso. O terceiro ponto fala sobre povo de memória fraca. E o povo é assim mesmo. Nós brasileiros também nós somos assim, povo de memória fraca. Verso 30 ao 33. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu quero lembrar aos irmãos, vocês conhecem muito bem a história do povo hebreu no deserto. Um povo que viu sinais e maravilhas. Um povo que foi liberto da escravidão do Egito. E para nós, fazendo uma alusão, uma ilustração, que nós somos libertos da escravidão do pecado. E eles caminharam no deserto, através da liderança de Moisés. E esse mesmo povo murmurava, esse mesmo povo reclamava. Esse mesmo povo que viu estes sinais, como este povo aqui que viu Jesus fazendo um milagre, murmurava no deserto. E o povo vai e cita o povo do deserto, o povo hebreu. A palavra murmurar, aparece 24 vezes entre Êxodo e Josué, 83 vezes no Antigo Testamento. Um exemplo que nós temos é Êxodo, no capítulo 16, verso 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Toda a congregação. Não teve um que, não, nós estamos no deserto, mas nós estamos com Moisés e com Deus. Deus vai nos dar a provisão. Toda a congregação. E também diz no Êxodo 16, os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: que nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eles estavam com saudade da escravidão. Um povo, como eu já disse, que tinha visto milagres e sinais. E nós às vezes olhamos para este povo e achamos assim: nossa, que povo murmurador, que povo reclamão. Está andando com Moisés, Deus está mostrando sinais e maravilhas, dando comida praticamente na boca dessas pessoas. Mas nós somos também assim, meus irmãos. Vamos abrir o nosso coração, vamos refletir nessa noite. Nós às vezes murmuramos com coisas banais, simples. Murmuramos porque temos um carro zero que custou 80 mil, mas queríamos o carro de 100 mil. Murmuramos porque temos uma casa linda, mas ela não tem piscina. Sabe? Murmurações do dia a dia. Nós não somos diferentes desse povo. Nós olhamos e com um olhar altivo e dizendo: nossa, que povo murmurador. Nós vemos os sinais de Deus também da mesma forma. Milagres nas nossas vidas. O que Deus faz pelas nossas vidas ao longo da nossa jornada. Você pode achar que é livre, mas às vezes você é escravo. Escravo do pecado. João 8 fala isso. Que você é escravo do pecado, mas
João 8,36 diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O item 4 fala sobre eu sou o pão da vida, o verso 32 ao 36. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que não... isso aí. Em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam vendo. O maná veio do céu. Jesus veio do céu. O maná saciava a fome física e tinha prazo de validade. Jesus sacia a fome espiritual e é eterno. Êxodo 16, 20 diz: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. O maná tinha prazo de validade. Você lê o Antigo Testamento, e você tem que ler o Antigo Testamento vendo figuras de Cristo. O maná era uma figura que representava a Cristo, o pão que desceu do céu. Mas o pão maná tinha prazo de validade. Os judeus faziam, de acordo com a ordem de Deus, sacrifícios de animais. Mas aqueles sacrifícios tinham um prazo de validade. Abraão sacrificou o seu filho, ele não sacrificou o seu filho, mas viu um cordeiro substituindo o seu filho, porque o seu filho que deveria morrer em sacrifício, por um erro dele. Mas Deus providenciou o cordeiro, agarrado num arbusto. Deus também providenciou para nós Jesus, o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Basta você crer nele nessa noite, que seus pecados serão perdoados e você terá a vida eterna em Jesus. Então eu entendo que o maná tinha essa função, apresentar o pão da vida, que é Jesus. E eu quero encerrar essa mensagem nesta noite fazendo duas perguntas. A primeira: o que Jesus é para você? Jesus, ele é respeitado e ele é citado em diversas religiões do mundo. Se você ler, e hoje nós temos na internet disponível o Alcorão, ou o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, você verá aparecendo mais a palavra Jesus do que Maomé. E lá naquele mesmo Corão você verá que eles creem de fato que Jesus nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo. Você verá lá. Mas eles não creem que Jesus é Deus. E esse é o nosso ponto inicial de divergência. Nós veremos outras religiões falando que Jesus é mestre. E essas mesmas religiões, começando o seu culto, a sua atividade religiosa, falando de Jesus e orando em nome do mestre Jesus. Eles respeitam a Jesus, mas não creem que Jesus é Deus. O que é Jesus para você? Jesus é apenas uma pessoa que trará ou que satisfará as suas necessidades físicas e financeiras? Jesus é apenas um filósofo, um mestre, um rabi, um homem sábio que trouxe muitas sabedorias de como viver melhor, mas ele não é Deus? O que é Jesus para você? Então, se você nesta noite entendeu que Jesus é Deus e que você precisa dele para ter a vida eterna, para ter salvação, para morar, como nós cantamos aqui ao longo do culto, morar com Deus nas mansões celestiais. Então você deseja receber o pão da vida nessa noite? O nosso seminarista Ilquias cantará um louvor, e eu quero que você reflita sobre essas duas perguntas nessa noite. O que Jesus é para você? E após este louvor, nós faremos uma oração. E meu desejo é que, se você não tem a Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, que o aceite nessa noite e nós estaremos orando por você.